A paz, meus amados, a paz de Cristo para todos. Passando aqui para deixar mais uma palavrinha da paz do Senhor para os nossos corações, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, ministra os nossos corações, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, que não venceu a falar, mas que venceu o teu espírito, segundo o teu propósito, Pai, em nossos corações, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu te peço. Desde já eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Livro de 1 Samuel, capítulo 30, no versículo 7 em diante, vai dizer: Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-los-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessó, onde os retardatários, meu Deus, palavra difícil, misericórdia, ficaram. Retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar ao ribeiro de Bessó. Ou seja, meus queridos, Davi, ele tinha uma batalha para ir, uma guerra para ir, né? Só que a Bíblia vai dizer que Davi consultou ao Senhor se ele deveria ir, né? Se era da permissão de Deus para que ele fosse ou não, né? À medida que ele consultou o Senhor falou: pode ir, porque eu te garanto, pode ir, que a vitória já é sua, né? Aqui no versículo 2 vai dizer, ó: Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Ou seja, Deus estava liberando uma palavra sobre Davi: pode ir, porque eu te garanto, né? A vitória já é sua. Então, em cima da palavra do Senhor, Davi foi. Só que a Bíblia vai dizer que Davi foi com 600 homens. Só que na caminhada, no meio do caminho, 200 ficou, porque estava cansado, não conseguiu olhar, atravessar o rio, do outro lado para onde eles tinham que ir. E Davi só foi com 200. O que eu aprendo, meus queridos, com essa palavra? Que toda vez que você tiver algo para fazer, né? O que você tiver que ir, o que você tiver que fazer, apresente primeiro ao Senhor. Consulta primeiro ao Senhor, né? O que ele acha? O que o Senhor te direciona? Se você deve ir, se você não deve ir, se você deve fazer, se você não deve fazer. A Bíblia vai dizer em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, né? Deixa eu achar aqui, Provérbios 16, versículo 3: Confia ao Senhor as tuas obras, né? E os teus desígnios serão estabelecidos. Então, foi o que Davi fez. Davi consultou o Senhor. Davi apresentou o Senhor se ele deveria fazer, e o Senhor deu vitória a ele. Toda vez que a gente tiver que fazer algo, toda vez que você tiver que, o que você tiver que fazer, apresente ao Senhor, consulta ao Senhor. Assim como Davi, faça você também, apresente, porque aí tudo aquilo que você tiver que fazer, você apresentando ao Senhor, o Senhor vai te direcionar. Se você deve, se você não deve, o Senhor é a garantia da tua vitória. Quando você apresenta ao Senhor, a tendência é dar certo, porque se o Senhor falar não, não vai, você não vai. Né? Se o Senhor falar vai, porque eu te garanto, você vai, você está debaixo de uma palavra. E assim como em Provérbios vai dizer, né? Apresente ao Senhor todas as obras de tuas mãos. Quando você apresenta, é o Senhor que te garante, né? Ele estabelece os teus caminhos, né? Ele te garante a chegada. E a Bíblia vai dizer que Davi, né, ele foi com 600, só que 200 ficou pelo caminho e ele só prosseguiu com 400, ou seja, não importa a quantidade que está com você, não importa, às vezes você fala: irmã, mas o que eu tenho é tão pouco, às vezes o que eu tenho para fazer, né, não dá, mas o Senhor já te garantiu, se o Senhor já liberou uma palavra sobre você, que a vitória é sua, que pode ir porque Ele te garante, não importa o que está nas tuas mãos, não importa das tuas condições, não importa o que você tem, vai dar ou não, porque o que interessa, o mais importante disso tudo, é a palavra que está com você. Assim como Davi, o que garantia a vitória dele era a palavra de Deus que estava sobre ele. Às vezes sobre você também tem uma palavra, às vezes o Senhor liberou uma palavra sobre você, ou então você apresenta aquilo que tem que apresentar ao Senhor, e segundo a palavra do Senhor é que você vai fazer. Muitas das vezes, meus queridos,
às vezes é um exemplo fixo, né? A pessoa vai para uma entrevista de trabalho, né? Aí chega naquele, só que aquela entrevista de trabalho, o senhor é uma porta que o senhor já abriu para a pessoa, uma taia o senhor já abriu aquela porta para você, e você tem que ir, chega lá, tem muita gente na tua frente, aí você fica amedrontado, pô, mas tem muita gente, eu não vou conseguir. Só que sobre você é uma palavra, então não importa quantas pessoas vai estar na tua frente, não importa se aquelas pessoas são melhores que você, né? Já tem mais estudo, tem mais de conhecimento lá, né? Fez curso, estudou melhor, né? Tem mais conhecimento e você às vezes fala, ah, não, eu sou pequenininha, eu não vou conseguir, mas sobre você é uma palavra. Então não é o teu grau de estudo, o teu grau de conhecimento que vai te fazer adentrar e passar por aquela porta, mas é a palavra de Deus. Então assim como Davi, ele foi para aquela guerra, para aquela batalha, mas havia sobre ele uma palavra. O Senhor tinha liberado vitória sobre ele, que ele poderia ir, porque a vitória já era dele. Então o Senhor está liberando sobre você. Eu não sei o que é que você precisa fazer, mas apresente ao